Senhor, a todos os irmãos que me ouvem nesta hora, principalmente os irmãos da Igreja da 38. Devido a essa crise que alastrou o nosso mundo e chegou até nós ficamos impossibilitados de abrir as portas das nossas igrejas para celebrarmos o nosso culto a Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, que diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguia uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? É um texto extraído aqui do Evangelho de Mateus, que na trajetória de Jesus, os discípulos tiveram essa grande experiência. Aqui está dizendo que Jesus entrou no barco e em seguida os discípulos entraram após Jesus. E por isso eles tiveram vitória nessa trajetória da sua vida, porque eles permitiram que Jesus entrasse primeiro no barco. Meus irmãos, quero fazer aqui uma reflexão e chamar a atenção dos irmãos. Nunca faça nada sem Jesus na frente. Os discípulos só tiveram sucesso porque eles só entraram no barco depois que Jesus entrou, né? Então, Jesus os guiava e eles seguiam os passos do Mestre. Eles não imaginavam que naquela trajetória eles iam passar por maus pedaços no meio da estrada. Mas veja bem, eles tiveram a surpresa de um tremendo vendaval que queria cobrir o barco. Mas a felicidade deles é que Jesus estava dentro do barco. O vento sacudia o barco para lá e para cá. E a Bíblia está dizendo que Jesus estava tão tranquilo que chegou a dormir dentro do barco. Mas eles, naquele desespero, socorreram a Jesus, pediram misericórdia, disse: Mestre, o Senhor não está vendo? Não se te dá que morramos? O Senhor não se preocupa? Olha só o que está acontecendo aqui. E a Bíblia está dizendo que Jesus disse para eles: ó homens de pequena fé. E ele então levantou, estendeu a sua mão e disse: Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E diz aqui o texto que houve uma grande bonança e os discípulos ficaram maravilhados, porque tiveram ali aquela surpresa desagradável antes, mas eles tiveram a quem recorrer, que era o seu mestre. Então eu quero trazer esta palavra a vocês. Estamos passando por uma epidemia muito difícil que está perdendo o sono de muita gente. Muita gente está numa agonia tremenda. Os governos não sabem o que fazer, estão tomando medidas, não sabem se certa ou se errada, mas o certo é que a epidemia está aí batendo nas nossas portas. E eu quero dizer a vocês: Jesus está dentro do nosso barco. Não se preocupe. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir uma vacina para colocar um basta nessa epidemia.
mas eu quero dizer que a igreja do Senhor tem uma vacina, joelho no pó, joelho no chão, e nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Ele está no nosso barco. Daqui a pouquinho nós vamos dizer assim: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Que homem é esse que conseguiu dar um basta nessa epidemia? Portanto, meus irmãos, vamos confiar no Senhor. Qualquer coisa, fala com o mestre, ele está sentado na popa do seu barco, e quando Jesus está presente, a vitória é certa em